Hoje, por conta de uma necessidade quase que fanática, as obras ocidentais precisam conter pessoas negras, mesmo que sua representação seja forçada. Para muitos, isso é a representatividade ideal. Mas e se a história for na Dinamarca do século XVII? Precisa ter pessoas negras também. Se for no Japão, precisa inserir gente negra. Então, essa premissa é, na opinião aqui do Heróis e Mais, algo que apenas gera uma sensação artificial de representatividade. Afinal, nós nos identificamos com tudo que representa o ser humano, e não apenas com sua aparência. Hajime no Ippo é um mangá sobre boxe criado pelo autor George Morikawa. O mangá foi publicado pela editora Kodansha na revista semanal Weekly Shonen Magazine desde 1989 e alcançou o 10º capítulo em dezembro de 2012. Até julho de 2013, 138 volumes do mangá foram publicados, o que o torna um dos mangás mais longos do mundo em número de volumes. Junto do lançamento do volume 138, foi anunciado que o mangá tinha mais de 100 milhões de cópias em circulação, tornando-se uma das séries de mangá mais vendidas de todos os tempos. Hajime no Ippo é conhecido por suas lutas interessantes, treinamentos árduos e um protagonista carismático. No vídeo de hoje, vamos demonstrar como Hajime no Ippo faz de maneira orgânica e genial a tal representatividade negra. Está no ar, Heróis e Mais! Olá, queridos heróis, eu sou o Elvis Ventura e você está no canal Heróis e Mais. Vamos falar sobre essa obra maravilhosa que é o Hajime no Ippo. Mas antes, não esquece de curtir e compartilhar, beleza? Vamos lá! Makunouchi Ippo conseguiu várias vitórias e evoluiu bastante. E estará competindo no torneio do Rei dos Novatos, e se não progredir, não conseguirá encontrar seu amigo e rival, o Miyata-kun, que neste momento da obra, os dois estão empatados, tendo uma vitória e derrota para cada um. No capítulo 27 do mangá, intitulado Nome de Luta, temos Ippo concentrado para sua primeira luta no torneio Rei dos Novatos. Então, os blocos do torneio foram divulgados e o nome do lutador que Ippo vai enfrentar é revelado: Jason Ozuma. Existe um mistério sobre o nome do lutador, e isso é visivelmente para gerar uma ansiedade no leitor. Jason é um nome americano, e os amigos de Ippo presumem que é um nome para botar medo nos oponentes, e começam a discussão sobre nomes de luta. E esse momento é o que coroa o nome do capítulo. Lembrando que Ippo fez uma promessa a Miyata que o enfrentaria no campeonato, mas Miyata está em outra chave e deve enfrentá-lo apenas no final do torneio. Isso se Ippo chegar até lá. Então, ele precisa derrotar Jason Ozuma, mas esse oponente parece ser mais forte do que se imagina. Então, temos confirmado que o oponente de Ippo não é só americano, mas um americano negro. O interessante é que, visivelmente, a palavra negro é usada como um nome que denota superioridade. O próprio Makunouchi pergunta se aquilo é permitido, ou seja, um homem comum como ele lutar contra um lutador negro. Prestem atenção que a importância do personagem Jason Ozuma está na diferença entre ele e Makunouchi, porque Jason é negro. E isso lhe dá uma vantagem natural. Então, a representatividade se reflete aqui na diferença dos dois. Jason é o oponente a ser derrotado, mas George Morikawa, como sempre, nos pega não só na parte da batalha, mas também nas motivações dos lutadores e todo o preparo destes antes das lutas. Então, para ficar claro, meus queridos heróis, Morikawa entende que todos nós somos iguais em nossas potencialidades humanas, mas somos diferentes de várias formas. Ou seja, o que nos une são nossos objetivos, os obstáculos, a amizade que fazemos, o amor que sentimos, coisas universais. E ser diferente fisicamente, às vezes pode ser muito bom e lhe conferir vantagens, como ele denota claramente aqui no boxe. No capítulo seguinte, Pugilista Negro, vemos como, de certa forma, boxeadores negros têm vantagens naturais. A ideia do autor é dar ao rival de Makunouchi uma força superior para que nosso protagonista, ao derrotá-lo, supere os feitos do início da história.
Cada luta neste mangá tende a ser mais interessante que a anterior. Então, ao escolher um boxeador negro, ele mexe com o nosso senso comum, onde no imaginário daqueles que já viram alguma luta de boxe uma vez, lembram de grandes lutadores negros, dentre eles Muhammad Ali e Mike Tyson, por exemplo. Ao conversar sobre Jason, Takamura, um dos mentores do protagonista, fala para ele que mesmo que negros tenham ritmo e equilíbrio por instinto, eles ainda sofrem dano como qualquer outra pessoa. E Po pode derrotá-lo se o golpear corretamente. O engraçado é que Po fala: pois é, ele ainda é humano e posso enfrentá-lo. Se esse texto for lido por lacradores, por cheirosos, com certeza eles interpretariam como preconceito. Mas o fato é que não é preconceito, pois os outros colegas de Po reforçam nas suas falas o que está no senso comum, que a maioria dos campeões de boxe americanos são negros. Então, vamos até o distrito de Omori, onde Jason mora e treina. E aqui temos uma das mais incríveis quebras de expectativas até então na obra. Jason é forte, alto e destruidor. O autor o mostra inicialmente em um treino dominando seu oponente, como se este fosse uma criança. Mas então, Jason é um homem simpático e muito bondoso e agradece seu companheiro que o estava ajudando a treinar. Ozuma é querido por todos na academia que treina e é gentil com todos ao seu redor. E vemos que sua motivação para vencer é ajudar a academia que ele treina, retribuindo assim a maneira com que é tratado por todos ali. Ozuma é negro, mas nem por isso eu me identifiquei com ele logo de cara, pois eu não luto boxe e nem sou sarado ou mesmo falo japonês ou nada parecido, não sou americano, entendeu? Eu me identifiquei com o personagem depois de chegar nesta parte da história por sua gratidão, por suas motivações, por aquilo que o resume de fato como personagem. Suas características físicas aqui são usadas para lhe dar vantagem natural, como o rival do protagonista, mas o que o representa como ente que pode gerar empatia no leitor é quem ele é, ou seja, é aquilo que ele representa além de suas capacidades físicas. George Morikawa faz neste arco o que muitos autores cheirosos, muitos autores wokes tentam fazer e fracassam, pois eles não entendem o que realmente importa, que é tudo aquilo que está além da nossa aparência física. Enquanto militantes identitários não entenderem isso, nunca vão unir as pessoas e continuarão atrapalhando muito mais do que ajudando. Infelizmente, muitos militantes servem apenas como inocentes úteis para grupos e políticos que usam uma pauta tão importante como combustível para seus objetivos ideológicos e financeiros. Meus queridos heróis, Hajime no Ippo é uma obra fantástica que mistura drama e comédia. E neste capítulo temos Takamura com uma ideia que faria os lacradores rasgarem a calcinha: o blackface. Takamura pede que Aoki, um dos amigos de treino de Ippo, se pinte de preto para treinar contra Ippo. E a cena é hilária. A intenção é que Ippo não se assuste quando ver o Jason. A cena é super engraçada. Vale contextualizar que nessa época, nos anos 80, não tinham muitos negros no Japão. De fato, até hoje não tem tanto. Então, é justificado que Ippo nunca tivesse visto um homem negro e precisasse se acostumar com a figura. Eu ri muito com essa cena, mas os lacradores com certeza tentariam cancelar George Morikawa, o chamando de racis. A história continua e temos mais reforço emocional no arco de Jason, como por exemplo, a academia juntando dinheiro para ajudá-lo, pois ele vai para Tóquio e lá as coisas são muito mais caras. Jason promete, na pessoa de Mama-san, que vai vencer a todo custo. E ao chegar em Tóquio, vemos realmente a superioridade de lutadores negros. Ao ser confrontado por um lutador arrogante que confunde a gentileza de Jason com fraqueza, então Jason lembra da promessa que fez à sua família de Omori e nocauteia o arrogante com um soco apenas. Isso faz com que a nossa expectativa para sua luta com Ippo cresça ainda mais. O mestre de Ippo,
Kamogawa. Então, ao ouvir a história que Ozuma levou ao hospital o lutador da academia em Tóquio, faz com que ele intensifique o treino de Ippo e pede para Takamura treinar com ele, para que Ippo se fortaleça e aprenda a receber golpes de alto nível de dano. Mas Ippo sabe que mesmo se fortalecendo, ele não pode receber muitos golpes, pois isso pode ser seu fim. Então, depois do treino, ele faz uma série de treinamentos extras de agilidade para se esquivar dos ataques de Jason. Meus queridos heróis, nenhuma luta nessa obra é enfadonha, e a criatividade do autor em criar histórias e treinamentos interessantes é fora do normal. Depois de muito treinamento, Ippo consegue se esquivar dos golpes de Takamura, mas nada é perfeito, e a luta já é amanhã. E enfim, teremos o grande embate de Ippo contra o pugilista negro. A luta é incrível, meus queridos heróis. E se você ainda não leu ou assistiu Hajime no Ippo, está perdendo uma das obras de esporte mais interessantes já criadas. Existe uma outra obra incrível sobre boxe, que é muito anterior a Hajime no Ippo. Se chama Ashita no Joe, um clássico absoluto de mangás de esporte. E no segundo semestre de 2024 será publicada no Brasil e nós aqui iremos falar sobre ela com certeza. Quem sabe Hajime no Ippo também não venha para o Brasil um dia. Por fim, é impressionante como uma obra de um autor japonês consegue representar melhor os negros do que os próprios autores negros, que infelizmente, por se deixarem levar por sentimentos de inveja e vitimismo, esquecem que todos somos iguais como seres humanos e o que nos conecta é justamente as coisas que transcendem nossa aparência. Eu tenho um sonho, que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Eu tenho um sonho hoje. Dizia Martin Luther King em 28 de agosto de 1963 em Washington, D.C. Mas, infelizmente, seu sonho foi deturpado e sequestrado por militantes raivosos que o transformaram em seu rival, Malcolm X, que naquela época foi perdedor, mas suas ideias sobrepujaram a do reverendo King, que hoje teve todas elas ressignificadas. Contudo, ainda temos esperanças, e obras como Hajime no Ippo podem mudar a balança. É isso aí, meus queridos heróis, muito obrigado por terem ficado até agora, e não esqueça, você também é um herói, e você também é uma heroína. Valeu! Está no ar, Heróis e